Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não tem nesse painel, o link está aqui na descrição. Manchester City e Fulham. Manchester City venceu de virada o Sevilla na Champions League, um jogo bastante conturbado. O Manchester City começou perdendo, mas aí Guardiola começou a colocar parte dos seus titulares e o jogo já mudou completamente. E aí eu fico nessa vitória aqui do City, que é o back, ou seja, a favor da vitória do City, é uma odd super esmagada, 1.16. Não gosto dessa odd para entrar pré-live, isso é um cenário para entrar no trade. Se o City dominar como tem dominado nos jogos do Campeonato Inglês, jogando em casa com o time completo, acho que essa odd tem bastante valor e talvez venha aqui me arriscar na goleada, tá? Aí, segundo jogo do dia, Chelsea-Arsenal. Chelsea vem como favorito, muito mais pelo fato de jogar em casa do que pelo favoritismo em si no campeonato inglês. Não vem muito bem, vem melhorando, mas não vem muito bem. E o Arsenal vem como líder aqui. A derrota que teve foi na Europa League, mas o Arsenal vem aqui de 10 jogos, praticamente sem derrotas na Premier League. O que eu acho interessante aqui, match odds. Acho bastante legal, mas para leitura de jogo, para pré-live, não vejo nada aqui de muito valor. E acho interessante aqui essas duas odds aqui. Over 0.5 HT, 1.41 e over 1.5 FT, 1.32. Por mais que essa odd aqui do over 1.5 esteja esmagada, acho que durante o jogo pode ter bastante valor, tá? 9 dos últimos 10 jogos do Chelsea foram over 1.5 FT e 7 dos últimos 10 jogos do Arsenal foram over 1.5 FT. O que é over 1.5 FT? Que o jogo vai sair pelo menos 2 gols. E over 0.5 HT, que pelo menos um gol vai ser marcado no primeiro tempo. Então acho que essas duas odds aqui tem bastante valor para começar no cenário de gols desse jogo. Aston Villa e Manchester United. Manchester United vem como favorito, porém a odd do Manchester United aqui, mesmo o painel demonstrando aqui muito valor, eu prefiro ser mais conservador e entrar em lei Aston Villa. O Manchester United mudou de técnico, parece que engatou agora uma sequência interessante de vitória, o time parece estar jogando melhor. Acho interessante aqui um lei Aston Villa. O que é o lei Aston Villa? Que o Aston Villa não vai vencer, ou seja, lei azarão quer dizer que o Manchester United, que no caso é o favorito, ele vai vencer ou empatar a partida. Tottenham e Liverpool. Clássico, o Tottenham vem como terceiro colocado aqui no campeonato inglês, o Liverpool vem super mal no campeonato inglês, em nono colocado, provavelmente vai querer dar uma resposta, venceu o Napoli na última rodada da Champions League, não é o primeiro do grupo, então a pressão deve estar grande para o Liverpool começar a se mexer no campeonato inglês. Acredito que essa odd aqui do Liverpool tem bastante valor, mas o Tottenham jogando em casa tem sido um time bom, né? É o quarto colocado do campeonato e o Liverpool jogando fora de casa é o 18º colocado no campeonato. Então, match odds, acho muito legal fazer uma leitura e acho interessante o under 2,5 FT, muito mais para scalping. O que é o scalping? Você entra no início do jogo, caso os times comecem só a se estudar sem muito perigo de gol, você fica exposto até o 10º, 15º minuto e aí você vende essa odd muito mais barato e você consegue ter uma correção interessante. Southampton e Newcastle. Newcastle é o novo milionário da Premier League, vem numa race boa, nos últimos 5 jogos 4 vitórias, Southampton é um time horroroso e eu acho que essa odd aqui de favorito do Newcastle está por pouco, assim, bastante interessante, está por muito pouco. Se ela tivesse acima de 2, estaria num back aqui, mas o perfil mais conservador do canal é um lei Southampton. Southampton aqui a 4,10, um time que venceu 3 dos últimos 10 jogos. Nas últimas 5 partidas venceu apenas uma, então acho que essa odd aqui de lei tem bastante valor, tá? Barcelona e Almeria. Barcelona vem aqui como segundo colocado da La Liga, uma odd aqui extremamente esmagada, 1,12. Se fosse o City, se fosse o Bayern, algum time assim com uma constância um pouco melhor, eu entraria, mas eu acho que essa odd aqui para match odds está muito esmagada. O Barcelona não tem sido tudo isso, né? Mesmo vencendo, o Barcelona tem uma defesa muito fraca e o Xavi está sendo questionado lá, então a gente não sabe qual vai ser a postura do time. Que eu acredito, o Barcelona deve dominar o primeiro tempo com posse de bola, talvez justifique uma odd aí de 1,30, 1,40 e se o Barcelona partir para cima vai abrir contra-ataque para o Almeria e abrindo contra-ataque para o Almeria vai abrir espaço, abrindo espaços o jogo pode ter bastante gols. Então o que eu acho aqui interessante e conservador para o pré-live, né?
vendo se o cenário do live se confirma. Over 0.5 HT, uma odd de 1.31, 9 dos últimos 10 jogos do Barcelona foram over 0.5 HT e 9 dos últimos 10 jogos do Almeria foram over 0.5 HT, ou seja, pelo menos um gol no primeiro tempo. E aí você tem Atlético de Madrid e Espanhol. Atlético de Madrid perdeu o último jogo da Champions League. Simeone vem criticadíssimo, com muita razão, né? Porque agora é só fracasso, um atrás do outro, só sabe jogar na retranca, não sabe fazer gols. E aí eu acredito que o lei goleada do Atlético de Madrid tem bastante valor. O Espanhol não é um time bom, é 15º colocado, porém 12º colocado como visitante. E o Atlético de Madrid é o 3º colocado no Campeonato Espanhol, que praticamente não tem concorrente, né? Tem Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, e 14º jogando em casa. Então acredito que o lei goleada tem bastante valor, até porque o Atlético de Madrid não fez nenhuma goleada nos últimos 10 jogos e o Espanhol não fez nem sofreu nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. O que é lei goleada? Que o Atlético de Madrid não vai vencer por 4 gols ou mais. Então, se o Atlético de Madrid vencer por 1-0, 2-0, 3-0, 3-2, 3-1, essa aposta é green, tá? E se o Atlético de Madrid vencer por 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, essa aposta é red. E aí, Atalanta e Napoli, campeonato italiano. Napoli vem como líder aqui, perdeu do Liverpool, porém jogou bem, colocou alguns perigos aí na conta do Liverpool. E o Atalanta aqui vem como sensação, segundo colocado do campeonato italiano, porém jogando em casa não é tudo isso. A Napoli vem como primeira colocada e também primeira colocada como visitante. Eu acho essa odd da Napoli bastante interessante para entrar em back, mas por uma questão de perfil, ser mais conservador, eu prefiro esse lei Atalanta aqui a 3,55, ou seja, que a Napoli vai vencer ou empatar a partida. Milan e Spezia. Milan conseguiu a classificação no grupo da Champions League, conseguiu um respiro, no campeonato italiano está em 3º colocado, é o 2º melhor mandante jogando em casa, mas a odd vem muito esmagada aqui. A vitória do Milan está pagando 1.25, eu acho essa odd muito esmagada. Eu prefiro entrar aqui no mercado de gols, over 0.5 HT, ou seja, que vai sair pelo menos um gol no primeiro tempo. Eu acho interessante, porque 8 dos últimos 10 jogos do Milan foram over 0.5 HT. E 8 dos últimos 10 jogos do Spezia também foram over 0.5 HT. Roma e Lazio, clássico da cidade, bastante rivalidade. A Roma vem com uma odd interessante aqui, pelo fato de jogar em casa, vem como favorito. E eu acredito que não deve ser um jogo fácil, um jogo muito para leitura de jogo no Match Odds. Eu prefiro entrar aqui em goleada, lei goleada da Roma, ou seja, que a Roma não vai vencer por 4 gols ou mais, até pelo fato de que a Roma só teve 0 goleadas nos últimos 10 jogos. E a Lazio teve 4 nos últimos 10 jogos. Então, se a Roma vencer por 2-0, 3-0, 1-0, essa aposta aí é vencedora. Se a Lazio vencer ou se o jogo empatar, também é vencedora. O único risco de perder essa aposta é a Roma estar vencendo por 4 gols ou mais. Ou seja, 4-1, 4-2, 4-3, 4-0, a Roma vai ser vencedora e você vai perder essa aposta. Tá? Juventus e Inter de Milão também vão entrar em lei goleada. Juventus vem numa draga, Juventus não vem vencendo quase nada, não vem disputando quase nada, 7º colocado no campeonato italiano. Acho que pelo fato da Juventus jogar em casa, essa odd aqui tá até um pouco boa demais, porque a Inter de Milão vem jogando em 6º colocado, porém vem mais tranquilo na Champions League, né? A Juventus se classificou para a Europa League e a Inter de Milão já se classificou para a fase de oitavas de final. Acho que a Inter de Milão sendo favorita, pelo fato de jogar em casa, jogar fora de casa e pelo fato de já ter a Champions League praticamente tranquila, a Inter deve partir para cima, porém não deve ser um jogo fácil. A Juventus não vai querer passar vexame em frente à sua torcida de novo. Então acredito que lei goleada da Inter, mesmo o painel aqui colocando valor, porque a Inter teve 2 goleadas nos últimos 10 jogos, eu acho que é uma odd bastante interessante. E aí, Campeonato Português, Porto e Paços Ferreira. Porto também vem bem, né, na Champions League. Consegue respirar um pouco, está em 3º colocado no Campeonato Português. Acho uma odd super esmagada, 1.13, porém vale lembrar, o Paços Ferreira é um dos lanternas da competição, então acredito que 1.13 tem até seu valor, mas não acho que o Porto joga nesse estilo de jogo, de nunca tomar ataque e só ficar pressionando. Isso é o que justifica uma odd de 1.13. O que eu acho interessante é o over 0.5 HT,
Porque 8 dos últimos 10 jogos do Porto foram over 0.5 HT e 7 dos últimos 10 jogos do Paços Ferreira foram over 0.5 HT. Paços Ferreira tem uma defesa péssima, a odd do over aqui tem sido até interessante, assim, perto do painel recomendar, porém acho que no pré-live ainda não tem tanto valor. Se sair um gol no primeiro tempo, talvez seja até interessante buscar essa goleada do Porto. Tá? Sporting e Vitória de Guimarães. Sporting vem como sexto colocado, vem como favoritíssimo aqui, 1.33, porém o Sporting venceu 3 das últimas 10 partidas. Não é um time que está com uma race assim tão boa para justificar uma odd dessa. Eu prefiro, pelo fato do Sporting estar sendo questionado por ter sido eliminado na Champions League, estava praticamente classificado, eu acho que um lei goleada, que deve ser um jogo nervoso, e lembrando, Vitória de Guimarães é o 4º colocado no Campeonato Português, tá? Não é um time tão bobo assim. Então acredito que um lei goleada, ou seja, que o Sport não vai vencer por 4 gols ou mais, acho uma odd bastante interessante. E aí, Estoril e Benfica. Benfica vem também super bem, líder do grupo, num grupo que tinha Paris Saint-Germain, num grupo que tinha Juventus. Benfica vem super embalado, porém, de novo, uma odd bastante esmagada. Se fosse jogando em casa, eu até aceitaria essa odd, até talvez para back, mas jogando fora de casa acho um pouco complicado. Então eu prefiro entrar em lei Estoril Praia, até porque o Estoril está em 8º colocado no Campeonato Português e é o 15º colocado se você levar em consideração dos jogos em casa. E o Benfica é o 2º colocado em jogos em casa. Tá? E aí, último jogo do Campeonato Português, Bragão da Massa. O Braga vem 2º colocado aqui do Campeonato Português, vem jogando bem, vem com uma race bastante instável, porém, jogando em casa, ele está em 7º colocado. Então, assim, não é uma vitória tão fácil. 1.41 não é uma odd aqui que nem o painel justifica e nem o comportamento do Braga nos últimos 10 jogos justifica. Então, eu prefiro entrar aqui em lei Casa Pia, porque o lei Casa Pia a 5,50 acho bastante interessante pelo fato do Braga jogar em casa, pelo fato do Braga ainda estar brigando pela liderança do Campeonato Português, acho bastante interessante, tá? E aí, se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike. O nosso Telegram tem todos esses painéis aí que você consegue pegar na palma da sua mão, não é grupo VIP, isso é grátis, tá bom? Segue a gente no Instagram, forte abraço, até a próxima.